você, Takeshi. Não sei, acho que ele vai dar pro Lúcio. Não, Ryuzaki. Ele vai dar pro Ryuzaki por causa daquela barrigada. Ele vai falar agora. Não, o melão vai dar pro Ryuzaki. É lógico que vai dar pro Ryuzaki. Lógico. Todo mundo esperando. Esperar. Mas será que ele não vai? Pô, será que ele não vai continuar o assunto? Será que não vai ter MVP? Bom. Começamos a coletiva com o MVP. A primeira pergunta é: qual é a opinião? Vai. Merecido. Boa tarde, podia estar fazendo pelo menos hoje. Takeshi, quando eu tinha comentado sobre manter a line-up, eu havia comentado que vocês tinham jogado muito bem, só que vocês não conseguiram sair com a vitória, você tinha até concordado com isso. Vocês mantiveram a line-up, tiveram uma crescente daqueles jogos bons, com o jogo melhor ainda conseguiram sair com a vitória. Com esses restos desses 4 jogos, vocês pretendem manter a line-up ou vocês ainda continuam falando que são times de 10 jogadores? Amanhã pode ser um time e etc. Bom, ainda possuímos 10 jogadores, então se, por exemplo, entrar um meta semana que vem que mudou completamente, um jogador se adaptar melhor, estiver rendendo melhor nos treinos, é a mesma coisa que a gente vem dizendo da primeira semana. Quem estiver rendendo melhor, quem estiver jogando mais, é quem vai jogar no final de semana. E acho que como a gente jogou na semana passada, a gente teve bons jogos contra o Kabum, mas pô, os caras estão jogando muito bem. A gente teve bons jogos, só que a vitória realmente não estava vindo. E hoje a gente confiou naquilo que a gente acreditava lá atrás, saímos com a vitória. Ainda sabemos que a nossa posição no campeonato é um pouco delicada, mas estamos respirando por aparelhos, mas estamos respirando. Minha pergunta vai para o Cacavel. Vai fazer quase 2 meses que vocês inauguraram um novo espaço, é isso? Sim. Beleza. Eu queria saber de você se você já vê diferença na organização, aproveitando melhor o espaço, as tecnologias e o que é oferecido para os seus jogadores lá. Bom, para a organização, eu acho que o caminho é um pouco mais longo, mas até porque a gente acredita que isso vai fazer diferença no futuro mesmo, a gente vai poder trabalhar melhor os atletas, chegar ao nível profissional que a gente acredita, mas eu tenho certeza que para os atletas já é um diferencial, apesar de ser turbulento o momento da mudança, né? É assim, o momento da mudança foi o momento do início do campeonato, infelizmente a nossa infraestrutura no Brasil não é legal. Nós contratamos 4 internets, até hoje só instalou uma. Essa uma ficou 2, 3 semanas funcionando por aparelhos, né? Mas está funcionando bem hoje, que nossos aparelhos chegam no mesmo ritmo da nossa internet e consigam nos tirar desses problemas. Mas a estrutura como se ela está atendendo o que a gente espera. E agora que há uma semana mais ou menos nós já estamos na nossa área de treinamento dedicada lá em cima. Quero até convidar vocês, quem quiser, está aberto a visitação e tal. Só marcar um dia, a gente só não está liberando matéria ainda, mas a visitação está aberta. E acho que os atletas podem falar melhor do que eu do quanto isso é importante para eles, porque eu estava fora com outras equipes, né? Cheguei semana passada e me perguntaram isso ontem. Eu nunca trabalhei em um ambiente tão profissional igual eu estou trabalhando agora, então estou muito feliz com isso. Legal. Boa tarde, pessoal. Hoje é o Underground League. Parabéns pela vitória. Perguntar para o Takeshão. Takeshi, eu vejo muitos comentários também de especialistas e comunidade falando questões sobre a sua motivação, né? Acho que ligando tanto as performances da equipe quanto performances individuais e, como sempre, crucificando o Takeshi. E nessa partida você atuou bem, né? A equipe atuou bem, voltou a mudar. Pensando pelo panorama que a equipe está, que você está, o que você consegue falar mais uma vez sobre sua motivação? Cara, é difícil a gente ter os melhores status, é difícil a gente render melhor quando a nossa situação, o campeonato está ruim assim, a gente perdeu muitos jogos, então a consequência geralmente é que os status vão estar abaixo. Eu acho que dos nossos números, provavelmente no status do Clown, os Skybaixos estão todos bem baixos, e a gente sabe que isso é uma questão do passado. A gente não fica muito ligado a esse tipo de coisa, a comentários sobre comunidade, comentários sobre os especialistas. A gente sabe aquilo que a gente vem trabalhando durante a semana e a gente acredita que é o melhor possível. Então, sobre motivação, para mim é a mesma coisa, eu gosto muito de jogar. Com certeza eu não queria estar nessa situação ainda delicada pra gente. A gente está tirando força, sei lá, de dentro o máximo possível para que a gente consiga reverter. A gente sabe que é possível. Eu falei isso acho que 2 semanas atrás, que enquanto a gente tiver essa chance, a gente vai lutar. Então, a gente está se agarrando nisso o máximo possível. A motivação de agora vem disso, é sair, escapar dessa situação que a gente mesmo se colocou. Vinícius, da Brainville Sports. Eu queria saber de vocês com relação a
há um comentário que é muito feito, que agora o One tá naquela jornada do herói, aquele personagem de anime que no último momento tem que dar um respiro e virar a força. Como que vocês utilizam esse tipo de motivação para vocês continuarem na briga contra o rebaixamento? E como que vocês lidam com alguns comentários, pelo menos assim, na nossa comunidade o pessoal conversava bastante, será que a One, será que a Red Canids não faria melhor que a One nesse CBLOL? Como vocês respondem isso, como vocês encaram isso? Comparando até com a situação que o Flamengo era colocado com relação à NTZ e MSI, como vocês encaram essa situação? Bom, eu acho que se a Red faria melhor que a T1, na próxima vez que a gente se enfrentar, que eles trabalhem melhor, porque eles não tiveram capacidade de ganhar da gente, mas pelo contrário, nós ganhamos porque nós fizemos por onde. Sobre motivação de se salvar ou não, o campeonato tem 21 rodadas, apesar da gente ter mandado muito mal em 13, nós mandamos bem em 4, então ainda faltam aí 4 rodadas e acredito que só vai acabar no final. Se a gente não desempenhar bem, temos que cair, vamos voltar, vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente acredita para estar aqui novamente no segundo semestre do próximo ano. Apesar de ter comigo que a gente é capaz de não cair ainda nesse split. Só complementando, acho que assim, com certeza a gente pode contar uma puta história se a gente se safar desse rebaixamento, mas a motivação vai de cada um. Algum jogador às vezes se motiva por poder ajudar a família em casa, algum jogador às vezes se motiva por mostrar o seu melhor desempenho dentro do jogo. Então a motivação vai muito de cada um. A gente tem pessoas que trabalham com a gente diretamente, o psicólogo, o terapeuta, o Gu e o Ian, que estão logo ali. Então todos os dias a gente se prova, a gente se contesta, a gente se pergunta, a gente tenta melhorar o máximo possível. E a motivação vem daí. Com certeza, como eu falei, a gente pode contar uma história absurda se a gente se safar disso. Mas a gente sabe que a motivação vai muito de cada um. Não é algo que um cara vai falar que vai motivar a todos. Eu acho que a motivação é pessoal nesse caso. Takeshi, eu perguntei para quase todos os times hoje quais são os times que mais chamaram atenção positivamente e negativamente no campeonato até aqui. Eu queria perguntar para você também, positivamente o time que surpreendeu por estar bem mais forte do que você esperava e negativamente por estar mais fraco. Positivamente, não me surpreendeu porque eu achei que eles já iam mandar muito bem, que é o caso da Kabum, mas é por como eles conseguem jogar e como o jogo deles parece estar fluindo com uma naturalidade muito tranquila, sabe? Porque, eles estão juntos há muito tempo e na verdade eles têm um estrangeiro dentro da line-up, mudaram a alta inferior e, cara, eles jogam com composições que se você olhar são um pouco mais difíceis. Eles jogam com assassino no meio, assassino no topo, com um jungle que na verdade não tem setup, mas acho que eles estão num momento tão bom mecanicamente, as 5 peças, que eles conseguem encaixar o jogo muito bem. E negativamente, embora ele esteja bem no campeonato, acho que a gente, com certeza, mas embora ele seja bem no campeonato também, seja lá lutando pelo playoff, acho que a PEN me deixou um pouco com a pulguinha atrás da orelha nesse meio do campeonato, assim, que eles perderam 5 ou 6 jogos e acabaram ficando numa situação também de rebaixamento porque eles vinham muito fortes no circuito. Beleza, só para complementar, o Cacavel já deu um spoiler, a maioria dos times falaram que negativamente a T1 chamou atenção porque todos os times que falaram da T1 falaram que esperavam muito mais o time por ser um time forte, com peças únicas, enfim. Queria saber o que você acha que não funcionou até aqui, nessas rodadas que vocês não vieram bem, para a T1 não encaixar o jogo. Foi algo psicológico, algo mecânico? Acho que, como o Cacavel falou, a gente teve alguns problemas a infraestrutura, que no Brasil é um pouco difícil algumas vezes, então ele falou que umas 2, 3 semanas a gente teve alguns problemas com a internet, os treinos tivemos que cancelar muitos treinos, então o nosso meio de campeonato ali estava sendo um pouco difícil. E questão de pegar sinergia, a gente teve a principal peça, acho que a peça mais forte do time, o Absolute, ele teve que se retirar por questões médicas também. Com certeza mexeu não só comigo, mas com grande parte dos jogadores que estavam atuando na época, porque ele era realmente um pilar muito importante para nós. E a gente teve que arrumar a comunicação com os estrangeiros, tivemos que improvisar o Forlão numa época como atirador. Então, assim, a gente estava sempre tentando achar a melhor composição possível, as melhores peças, para que a gente pudesse ter resultado no campeonato. E agora acho que a gente encontrou uma lineup que funciona, mas a gente ainda consegue mudar essas lineups. Só que essa questão mesmo de começo e meio de campeonato é um pouco conturbado. Bom, pergunta para o Cacavel. Eu fiz um levantamento ontem, só de curiosidade, dos 42 jogadores brasileiros no CBLOL, 18 deles já jogaram desde 2015 para cá, né? E muitas vezes na comunidade entra esse peso de ficar reciclando talentos, etc. Mas obviamente um cara como o Takeshi, a experiência que ele tem agrega muito. Então eu queria ver do seu ponto de vista, de uma pessoa que forma equipes e tudo mais,
o quanto é importante ter jogadores com experiência no que eles conseguem agregar, não só na parte de jogo, às vezes também, às vezes até um tantinho no business ali ou em como gerir. Obrigado. Bom, eu já tive em todas as modalidades jogadores experientes e jogadores novos, né? Então eu posso falar com um pouco de propriedade nessa área de que o ideal é mesclar a experiência com a juventude. Não é que sempre vai funcionar. Como, por exemplo, é o caso do nosso time de Rainbow Six. Apesar de estar muito bem, na hora que a gente foi para fora, faltou experiência para tranquilizar, para a molecada estar em casa. E isso o Takeshi traz muito para o nosso time, principalmente em momentos como esse hoje, que a gente vive uma situação complicada e a gente tem um bom clima de se trabalhar ali dentro, porque tem uma pessoa que já passou por situações bem cascudas, bem difíceis, e pode nos ajudar, tanto eu quanto toda a comissão, a controlar os ânimos do grupo e saber que mesmo a gente não estando bem, nós temos capacidade de estar melhores. Até acho engraçado que Team One não jogou bem, não sei o quê. Nós fizemos excelentes jogos. O jogo contra a Kabum a gente perdeu agora, o jogo contra a PEN na segunda semana, a Percut e Redemption nos primeiros jogos, mesmo a gente jogando com Bruxa de AD, jogando com Format de AD, nós tivemos bons jogos. Infelizmente a gente não ganhou. A Team One como equipe, como empresa, a gente tem uma grande dificuldade com o MD1. Eu ainda não identifiquei aonde é esse problema. Em todas as modalidades a gente tem um problema com o MD1. Eu ainda vou descobrir aonde é esse erro para a gente poder melhorar. Mas falando de atletas, eu acho que o atleta experiente ele traz bagagem para o atleta novo e traz também a questão do profissionalismo. Falando do Takeshi aqui, eu tenho o Beat no time de CS, são atletas que além de serem experientes, são muito profissionais. É claro que no nosso cenário também tem atletas que são experientes, que são laranjas podres, que estão aqui há muito tempo e que atrapalham o crescimento de outras pessoas. A nossa questão, voltando um pouco ao que você falou de business, é poder saber identificar quem são essas peças que podem agregar e tentar trazê-las para próximos do nosso projeto e cada vez mais a gente ter a capacidade de produzir novos talentos, porque o Brasil é um celeiro de craques em qualquer modalidade e nos esportes não é diferente. Falando um pouco de comissão e da organização, né, o Buzz e o Mac vieram aqui em uma coletiva e falaram que eles sentiam da comissão técnica que estava todo mundo se entregando 200% e tudo mais e eles precisavam sentir dos jogadores essa mesma vibe, né? E eu acho que, vendo você como você gera o time, você tenta cercar a equipe de pessoas parecidas, então Buzz, né, que tem a mesma pegada que você. Minha pergunta é se isso não gera em algum aspecto uma muleta para a equipe, então eles precisam ter essas pessoas perto deles para elas crescerem e não os jogadores pegarem e se motivarem por conta própria. Até eu acho que os jogadores, eu falo muito que os jogadores não são funcionários da empresa, né? Eles são sócios. Nós estamos aqui onde eu tenho a estrutura, tenho uma folha salarial, mas tem um campeonato. E eles só jogam campeonato se eles forem parceiros de alguém. Eu quero que eles sejam meus parceiros, eles têm que querer ganhar. Eu sinto que os nossos atletas querem ganhar. Mas existe sim, e aí é o que eu falo da importância da experiência, existem sim ainda na nossa comunidade o amadorismo dos atletas, o quanto eles precisam entender o quão importante é a dedicação, o quão importante é o treinamento. Você vai para fora, você vê times aí que se dedicam 12, 14, 16 horas por dia sem ninguém precisar. É claro que a gente, gostando do que você falou da nossa equipe, eu acho que todo mundo da equipe tem paixão pelo que faz, e pela paixão a gente quer ajudar. Mas a gente não pode fazer tudo por eles. Depende deles, sim, e a gente no dia a dia mostra isso. Eu não acredito nessa questão de muletas, principalmente no nosso grupo, acho que não existe. Já falei isso aqui outras vezes. Mas existem sim peças que ajudam. Igual ele falou, o Absolute era um pilar, e querendo ou não, o NEC é um pilar, o Buzz é um pilar, eu sou um pilar, o Takeshi é um pilar, alguns outros jogadores são pilares, e esses pilares são importantes, não só no jogo em si, mas nas tomadas de decisões fora de jogo e como o jogo vai acontecer. Então isso tem que começar a acontecer de forma mais natural para que aconteça independente de quem esteja presente. Perfeito. Obrigado, pessoal. Acho que acabou. Bom final de semana. Obrigado.